Imagine comigo essa cena. Do lado de cá, um pregador totalmente preparado e dedicado, pregando o sermão da sua vida, talvez o mais importante sermão que ele vá pregar, e então ele está totalmente dedicado, enquanto que do lado de cá, do outro lado, há um público totalmente preparados e prontos para assumir compromisso de tudo o que ouvirem desse pregador. Eles literalmente estão com o coração abertos, sedentos, e cada fala, cada ensinamento que esse pregador está falando, esse povo que está ouvindo está com o coração pronto para obedecer. Fala a verdade, não seria excelente se fosse assim? Mas não é assim que acontece. Todo sermão tem, no mínimo, dois públicos. Sempre há dois tipos de pessoas ouvindo um sermão, uma pregação. E a gente pode olhar que até mesmo no sermão mais importante do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, isso aconteceu. Eu quero convidar você, fica comigo para a gente entender melhor isso aí. Graça e paz, meus queridos, que bom ter você aqui. Eu me chamo Breno e eu quero falar com você hoje sobre esses dois tipos de pessoas que sempre estarão presentes em nossos cultos, ouvindo as pregações, fazendo parte do que nós conhecemos como igreja. Eu quero que, ao falar desses dois tipos de pessoa, você consiga, com a ajuda do Espírito Santo, se identificar quem eu sou, diante da mensagem ouvida, diante da palavra pregada, diante do compromisso que as Escrituras põem na mesa. Eu assumo ou não o compromisso com esse ensino? E é sobre isso que eu gostaria de falar, fazendo um início de uma série de explicações e pregações sobre o Sermão da Montanha. Hoje, o meu vídeo ficará só com dois versos iniciais, verso 1 e o verso 2 do capítulo 5. Eu vou ler, acompanhe comigo na tela. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. Verso 2. E ele começou a ensinar-lhe, dizendo... E aí começa um outro versículo que é para outro dia. Veja bem, gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui que há dois tipos de pessoas sendo descrito por Mateus, né? Mateus é quem escreve essa narrativa, então ele está fazendo questão de dar dois públicos. Entenda que aqui começa o sermão mais importante do Novo Testamento, essa é a minha opinião, tá? Claro que você pode ter a sua, essa é a minha. Aqui começa esse sermão mais importante. E eu quero aprender com esses dois versos uma coisa muito importante sobre quem são os dois tipos de pessoas que sempre estarão presentes ouvindo as mensagens. E aí a gente pode dizer presente nos cultos. Primeiro tipo de pessoa que você vai ver é os discípulos. E precisa ter. Precisa ter. E quem são esses discípulos? E como eu consigo identificar aqui os que são discípulos? O capítulo 4 vai mostrar Cristo quando Jesus soube que João havia sido preso, retirou-se para Galileia. João está preso, ele faz aquela acusação, aquela denúncia do pecado, e ele é preso, vai ser morto. Jesus se retira para Galileia e chegou a hora de começar o seu ministério. Dá-se um início de uma escolha de discípulos, e o primeiro público que eu quero destacar, o primeiro tipo de pessoa que assiste a mensagem do reino, que participa dos cultos, que está presente dentro da igreja que você congrega, precisa ser chamado de discípulo. E o que seria esse discípulo no meu ver, tá? Esse discípulo é representado por aquele que ouve o ensinamento e prontamente responde. A gente pode ver Cristo andando às margens do mar da Galileia, e como que quando a gente era pequeno, os meninos, talvez as meninas que gostam de jogar bola vai entender, sabe quando você era pequeno e ia jogar bola na rua e tinha que escolher o time, então você tirava em poupar com alguém e aí ficava todo mundo juntos no mesmo local e você tinha que selecionar quem vai pro seu time? Lembrança dura, porque eu sempre era um dos últimos a ser escolhido, né? Mas voltando, Cristo agora começa a seleção dos seus discípulos. Os 12, a gente sabe que é 12, porque a gente já tem um spoiler de como a coisa desenrolou. Ele começa os 12. E como Cristo faz? Cristo chega até as pessoas que ele quer escolher como discípulo e ele diz, segue-me, né? Vem aqui, eu tenho uma proposta para você. Eu vou fazer isso, e eu gostaria que você viesse comigo. O discípulo prontamente vai. Aqui você vai ver do verso 18
ao verso 25, que Pedro, Tiago, João e alguns outros mais, diante do convite e da proposta de Cristo, eles prontamente disseram sim, deixaram suas coisas e foram. A proposta seria: vocês são pescadores de peixes, se vierem comigo serão pescadores de homens. O discípulo prontamente responde positivamente ao chamado de Cristo. Talvez seja essa um ponto inicial para que eu possa entender esse primeiro público que frequenta as mensagens, que participa do culto. É o público que ouve a voz de Jesus e tem uma reação: obedecer. Dizer, sim, Senhor. Agora, vamos lá. Eu creio, eu me arrependo. Então, esse é o primeiro público que está presente. Do capítulo 4 ao verso 18 ao verso 25, nós vamos ver pescadores recebendo uma proposta e a única resposta que eles têm a esse chamado é: sim, tudo bem, vamos trocar o produto de peixe a homens. Não sei muito bem como fazer isso, mas essa proposta me parece que é irrecusável. A chamada de Cristo é irrecusável. E ele sai. Esse povo aqui é representado, mas antes de falar como eu consigo encontrar eles aqui no verso 1, no verso 2, deixe-me falar do segundo povo que está representado aqui. O segundo público é a multidão. Usando um recurso do livro do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, ele dá uma boa ideia sobre o que seria essa multidão, essa representação aí que a gente vai chamar de multidão. Jonas Madureira, ele coloca que a multidão é como uma pessoa sem rosto. É uma área cinzenta, é uma pessoa, digamos, isenta de responsabilidades com relação ao ensino de Cristo. E faz muito sentido isso que ele coloca, porque a multidão era a plateia de Cristo. E talvez não, a Bíblia deixa muito claro isso, eles estavam seguindo Cristo por necessidades pessoais. Cura, alimentação, alguma aprovação. Na maioria das vezes era cura. Eles queriam ser curados. Então essa multidão vinha até Jesus. Os ensinamentos de Jesus eram recheados de maravilhas, de milagres, porque Cristo era uma das suas funções, messianicamente falando, não sei se essa palavra está correta, mas uma das funções do Messias era isso: trazer alívio aos doentes, cura, abrir os olhos dos cegos, e Cristo está fazendo isso. Tá? Então, muitas das pessoas estão chegando, a notícia chega longe, então eles começam a vir até Jesus para que sejam alimentados, curados, atenção seja dada a eles. E aqui eles aparecem. Só que, como Jonas está colocando, a expressão que melhor define esse segundo grupo é o povo isento de assumir compromisso. Cristo está lá, e aí o cenário do Sermão da Montanha, agora a gente chega no verso 1, começa o cenário, começa o grande momento do Sermão da Montanha. E começa com Cristo olhando para essa multidão. Ele vê o tanto de gente que está seguindo ele. Então ele sobe, né? Ele vê as multidões, ele sobe a um monte. E essa expressão subir ao monte aqui é própria quando um mestre ia ensinar, tá? Então o que eu vou entender com esse sobe ao monte? Porque Lucas vai dizer que é numa planície e tal, mas a expressão aqui é dizendo assim, ó, o mestre fez a atitude clara de todo mestre quando eles vão ensinar. Ele subiu num ponto mais alto para falar e o povo ouvir. Como eu reconheço os dois tipos de pessoas aqui com esses dois versos? Observe. Subiu ao monte, havendo se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: observe que tudo o que vem depois, toda a mensagem do Sermão da Montanha, tem um único destino: a vida dos discípulos. Eu consigo observar o discípulo entendendo que Cristo vai ensinar e por isso ele se aproxima como quem está pronto para assumir compromisso com o que vai ser falado. O outro público não se aproxima, mas está lá. Está lá porque se sair alguma coisa boa para mim, eu recebo. Se não sair alguma coisa boa para mim, eu não sou discípulo, não é para mim essa mensagem. Observe que é característico da multidão ficar de longe e assumir compromisso somente com o que lhe agrada. Jesus não prega o Sermão da Montanha para multidões.
Somente discípulos podem assumir compromisso com isso. E é muito interessante, ainda pegando um recurso do que o Jonas ensina, somente o discípulo pode assumir compromisso com isso. A multidão não consegue, porque a multidão não sabe avaliar o custo que é ser um discípulo. Porque sempre pesa mais nessa avaliação o que eu desejo, o que eu quero e o que vai me trazer ganho pessoal. Sempre eu corro atrás daquilo que mais me favorece. E ser um discípulo está envolvido em avaliar o custo que é ser discípulo. A perda que é ser discípulo, perda pensando em minha natureza pecaminosa. Por isso, Jesus não fala aqui com multidão. Todo o sermão da montanha é destinado a discípulos. No entanto, há um outro momento, e é o momento em que o Jonas faz o seu livro, em que Jesus direciona direto à multidão. E é sobre esse momento, ele diz claramente, em outras palavras, o porquê que esse segundo grupo não consegue passar para o grupo de discípulos. Eles não conseguem porque eles ainda não avaliaram o custo que é ser um discípulo. E esse custo está sendo expresso pela renúncia. Lucas capítulo 14, verso 25 a 35, Jesus dá essa noção para a multidão, e aqui, tá? Lucas 14, o alvo da mensagem é a multidão. E qual que é o tema? Olha, eu vou explicar por que vocês não conseguem ser discípulo. Por que vocês não conseguem se enquadrar como discípulo. Por causa disso. E aí ele conta duas parábolas. A primeira parábola, falando sobre renúncia, é do construtor. Em síntese, depois você pode adquirir o livro do Jonas e você vai entender. O Jonas dá uma explicação muito boa. O Jonas é um bom teólogo. Ele vai dizer que a ideia do construtor na cena é porque um construtor não age por impulso. Né? Ele não constrói um prédio sem saber se vai ter condição, porque isso é vergonha. Então, ele vai construir um prédio, ele senta, faz o plano, arquiteta, quanto eu vou gastar, vou conseguir até o fim? Porque se eu parar no meio do caminho, será uma vergonha para o construtor. Então, ele arquiteta, ele soma. É uma atitude racional. Dá para perceber isso? É uma decisão tomada pensada. Quais são os riscos? Quais são os ganhos? Quais são as coisas que podem acontecer? Cristo está dizendo que ser discípulo não é fruto de algo emocional. Eu senti minha pele arrepiar. Nossa, eu senti uma experiência mística, espiritual, e por isso agora eu vou ser cristão. Jesus está dizendo que para ser um discípulo dele, para ser um servo do Senhor, para ser participante do seu reino, você precisa avaliar e tomar essa decisão racionalmente, sabendo do que você vai ter que abrir mão e o que você vai ganhar sendo discípulo de Cristo. Como um construtor que senta, planeja, projeta e põe em prática algo racional. É a primeira parábola. A segunda parábola, falando sobre renúncia, ainda com a temática de por que eu não consigo ser um discípulo, voltado à multidão, ele usa a figura de um líder, um rei. Um rei responsável por um povo. Agora não se trata de uma decisão que vai impactar somente uma pessoa, como no construtor. Se trata de uma pessoa que tem influência sobre um povo e sua decisão pode impactar o povo, o rei. E qual é a história? Outro rei está vindo atacar esse rei e ele precisa saber se ele vai dar conta. E de repente ele percebe que não vai dar conta. Então ele pega alguns mensageiros, manda à frente e diz para o outro rei: vamos fazer um acordo de paz. Qual é o ensinamento aqui? O que é ser um discípulo? E como sair do grupo de multidão para o grupo de discípulo com base nesta parábola? O que ele está dizendo é o seguinte: esse rei tem que escolher entre continuar no poder, o controle, principalmente o controle. Ele tem a escolha de ou ele continua com o controle e vai para a batalha e se tiver que morrer, morre, mas morre com o controle, ou ele abre mão do controle. Ele abre mão do controle da autossuficiência, entende que para viver ele precisa abrir mão do controle, mandar mensageiros dizendo: olha, eu prefiro viver do que ter o controle. É exatamente essa atitude que Jesus espera dos seus discípulos, que se acheguem ao reino dos céus, tendo condição, racionalmente e por meio do Espírito, de assumir compromisso e dizer: eu não tenho condição de viver tendo o controle em minhas mãos. Então eu abro mão do controle para que eu possa viver aquilo que o reino dos céus me oferece como filho de Deus, por meio de Cristo. Entende o que é isso?
Seria muito interessante, grave isso que eu estou dizendo, seria muito interessante que todas as mensagens e todos os cultos fossem destinados apenas para discípulos, porque toda mensagem dada seria teria um grande efeito na plateia, teria um grande efeito na igreja, mas isso não pode ser, isso não deve acontecer, e eu vou te dizer por quê. Porque todo discípulo saiu do meio da multidão, todos nós passamos pela experiência da conversão, seu coração caminhava para a morte eterna, mas Cristo lhe encontrou e agora lhe deu a oportunidade de desejar obedecer a Deus. Você era a multidão, mas se encontrou com a mensagem do Evangelho, se encontrou com Cristo e Cristo lhe deu a oportunidade de mudança. Saiu do meio da multidão para ser discípulo de Cristo. É por isso que nós não podemos fechar as portas das igrejas para as pessoas que entram descompromissadas. Pelo contrário, nós devemos abrir as portas para elas, mas ter na nossa missão bem preparada no coração, de que quando nos for dada a oportunidade, pregar o Evangelho de Cristo deve ser a nossa prioridade. Porque somente com a mensagem de Cristo sendo pregada é que a multidão pode se transformar em discípulo. É por meio da pregação do Evangelho que quis Deus salvar por meio da fé aqueles que creem no Evangelho. Que o Senhor lhe abençoe. Aqui acaba nosso primeiro vídeo. O próximo vídeo nós entraremos na bem-aventurança. Bem-aventurado os pobres em espíritos. Quer dizer que quanto mais pobre eu for, mais o reino dos céus é meu? Gente, eu estou no caminho então. Se esse for, eu estou no caminho. Assista para que você possa entender. Deus abençoe.